Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula, mais um módulo. Agora vamos falar um pouco sobre o BIHADS, a última versão, o BIHADS quinta edição, o BIHADS que foi lançado no final de 2013, disponível nos Estados Unidos a partir dessa época, mas principalmente vamos dizer que foi de um BIHADS de 2014. No Brasil a versão está para ser, afinal, deve sair agora em 2016. Essa estava sendo gravada em janeiro de 2016, qualquer mudança que tiver, a gente vai ter que regravar a aula, vou fazer algumas correções. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Ramos Barra, eu sou médico radiologista, trabalho com imaginologia mamária já há um bom tempo, então assim, eu trabalho em Brasília, clínica IMEB, Imagens Médicas de Brasília. Qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode entrar no nosso site, que é ou do IMEB, ou no site da imaginologia mamária, entrar com a gente em contato. Pelo site é mais fácil, imaginologiamamária.com.br, lá eles falam de todos os métodos que a gente faz, desde mamografia com contraste, cintilografia mamária de alta resolução, até os básicos como ressonância, mamografia, ultrassom e todo tipo de procedimento guiado de mama. Sobre o BIHADS de ultrassom, essa versão é uma versão bem interessante, que saiu mais nova, assim, tenta englobar um pouco mais, tenta padronizar, homogeneizar em torno de todos os métodos com o mesmo léxico, tá certo? E começa, na verdade, vamos primeiro falar de algumas coisas que tem diferente entre os diferentes países que existem. No Brasil, assim como na Europa e na Ásia, o exame é feito pelo radiologista ou pelo ultrassonografista, ou seja, ambos são médicos. O exame é realizado pelo médico, é um procedimento médico. No Brasil, como esse país, é utilizado muito para rastreamento. Já nos Estados Unidos, pode um técnico de radiologia fazer o exame, que é um sonographer. Ele pode fazer aquele exame, não precisa ser um médico, mas o médico também pode realizar. E é um estudo dirigido, ou seja, um estudo dirigido para alguma alteração, exame físico, da mamografia ou até mesmo da ressonância. Vamos usar o termo estudo dirigido, que eu acho que é muito mais interessante, até como o BIHADS comenta, do que um second look, porque um second look, uma segunda visão, justifica você ter visto uma primeira vez. Às vezes uma mama muito grande, ou achado que às vezes você não era desconhecido, no exame de rastreamento você não se atentou para aquilo, ou seja, você não fez o first look, você não chegou a avaliar pela primeira vez. Então vamos considerar o termo estudo dirigido. Então isso diferencia muito o modo como a gente faz aqui com o modo como é feito nos Estados Unidos, porque muda muito o tempo de exame, assim como os achados. Tem gente que defende o método de ultrassom para rastreamento, tem gente que defende o método somente para estudo dirigido. Cada um tem o seu modo de trabalhar. No Brasil a gente tem várias peculiaridades por estado. Aqui em Brasília a gente usa muito para rastreamento, mas tem alguns lugares no país que utiliza apenas para avaliação dirigida, complementar da mamografia. Então cada um tem um modo de fazer. Mas o importante é que todo mundo faça bem feito, faça com o mesmo padrão, descreva da mesma forma. Essa que é a ideia do BIHADS. E por que o BIHADS tem que ficar se atualizando? Primeiro, ultrassom já é um método até bem disseminado, bem conhecido, então assim, os valores preditivos dos achados então já está bem estabelecido, já está fácil até de saber, não muda muito nos últimos anos. Mas o que muda é que tem algumas novas técnicas, assim como teve o Doppler. A elastografia é um método que está cada vez mais sendo utilizado no ultrassom, desde a elastografia à mão livre, ou elastografia Shockwave, elastografia por acoustic radiation. Então cada uma tem um modo de trabalhar e tem estudos e trabalhos sendo utilizados com elastografia que mostra que tem o valor para cada tipo de lesão. Então é importante saber que surgiu a elastografia no meio disso, então por isso que o BIHADS tem que se adequar para poder falar sobre isso. E o que é interessante dessa versão é que ele aborda muito a qualidade da imagem, a qualidade do exame da ultrassonografia. O exame tem que ser bem feito, tem que ser avaliado corretamente, tem que ter desde a parte técnica como também a parte do operador. Relembra rapidamente falando sobre anatomia mamária e fala também sobre a mama masculina, cada vez mais comum, mais presente no nosso dia a dia. A gente cada vez mais está no nosso dia a dia, tanto para o de ultrassom quanto de mamografia, homens fazendo exame. Desde para a avaliação de ginecomastia, que é o mais comum, mas também para a avaliação de câncer de mama em homem.
E como é que o BIRADS está distribuído? Como é que o BIRADS está composto? Tem praticamente o BIRADS de ultrassom 4 grandes seções. As considerações gerais, que comenta muito sobre anatomia, sobre técnica de exame, sobre como fazer os comentários das imagens e como organizar um pouco o que colocar no documental, o que colocar no relatório. Temos o léxico, que provavelmente dito, que comenta sobre como é que você vai descrever os achados de nódulos, de cisto, todos os achados associados. O sistema de relatório, que no Brasil a gente comenta muito, fala como laudo, mas é o sistema de relatório. E o guia, que o guia tem vários comentários, várias situações que não dá para ser colocadas no meio do léxico ou no meio de outras partes do BIRADS, mas que são de importância fundamental, especialmente alguns cenários específicos. Então, no guia tem esses cenários sendo comentados e como é que o BIRADS preconiza cada um deles, a conduta a ser tomada. Então, começando a falar sobre as considerações gerais, que vai ser o tópico dessa aula. Por o BIRADS ser muito extenso, nessa aula a gente vai focar principalmente somente nas considerações gerais. Nos outros vídeos a gente vai falar sobre o resto do BIRADS. Primeira coisa, anatomia. Aonde está localizado a mama? Então a mama fica entre o músculo peitoral e a pele, ou seja, fica entre a face do músculo peitoral superficial e profunda, entre a pele e o músculo peitoral propriamente dito, entre a segunda e a sexta costela. É composta por vários lóbulos associados a ductos, todos eles se direcionando da região retroareolar indo mais profundo, penetrando na mama. Os ductos periféricos, ou seja, os ductos terminais intralobulares, eles terminam na famosa unidade ducto lobular terminal. Essa unidade ducto lobular terminal é de importância muito grande, porque a grande maioria dos cânceres das lesões mamárias surge nela. Então essa unidade ducto lobular terminal, você tem que saber que ela existe, porque nela que surge a maioria dos tumores. E não só isso, a pele normal tem espessura em torno de 2 milímetros. Na região retroareolar ou periareolar, a pele é mais espessa, então você tem que tomar esse cuidado, mas no restante da mama, a pele tem até 2 milímetros. Então acima disso, tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção que a pele está espessada. O suprimento arterial da mama é dado principalmente pela artéria subclávia axilar com os ramos torácicos laterais, tórico abdominal e da mamária interna. O complexo venoso mamário situa-se sobre o mamilo e é importante que a grande maioria, ou seja, mais de 90% da drenagem linfática mamária se dá para a axila ipsilateral, para os linfonodos axilares ipsilaterais. Pequena parte para a cadeia mamária interna. Mas é importante saber que quando tem qualquer alteração, qualquer manuseio cirúrgico axilar, a drenagem linfática é feita contralateral. Ou seja, se fez mexer na axila, se tem alguma alteração, desde cirúrgica até qualquer alteração, aquela mama vai drenar para a axila oposta. Então é importante saber, ter isso em mente para poder considerar, para poder avaliar se cara se deparar com um caso como esse. A imagem do BIRADS mostra muito bem, em cima uma imagem frontal e depois um corte da mama. Na imagem superior a gente consegue ver o mamilo e do mamilo vários ductos com os lobos mamários, lobo que é o grande e os lóbulos pequenininhos, ramificando cada um em um ducto que depois vai ramificando até a unidade ducto lobular terminal. Todos eles vão para o mamilo, e fica fácil de saber se tem algum diferente, porque por isso que a gente tem que saber que eles existem de forma radial, partindo para o mamilo. Falando sobre a mama masculina, sobre o processo de ginecomastia. Existe até um preconceito, uma associação de ginecomastia com esteroides, com anabolizantes, com a famosa bomba, mas na prática, muitos medicamentos, muitas substâncias utilizadas na prática clínica hoje em dia podem levar a ginecomastia, como antidepressivos, bloqueadores H2, esses tipos de drogas cada vez mais utilizadas. Antidepressivo
droga do século, dado para todo mundo, a torto direito, qualquer pessoa, um pouquinho alterada, você tem depressão, toma antidepressivo. Assim como os bloqueadores H2 para as gastrites por estresse, gastrite que todo mundo praticamente hoje tem. E também as drogas ilícitas e os tumores endócrinos. Tudo isso pode gerar ginecomastia. E como é a ginecomastia? A gente sempre brinca que na mama masculina, quanto mais feio, melhor. Por quê? O tecido fibronodular na mama masculina, ou seja, os ductos e o estroma, predomina na região retareolar. E como ele é? Ele é a típica forma de uma forma de chama, ou flame shaped. Ele irradia do tecido retareolar, irregular, é um hipoecóico, partindo para a mama, às vezes é bem grande, ou seja, bem irregular. Na mama feminina seria uma lesão irregular, mal definida, um BIRADS muito suspeito. Mas no homem isso é o normal, porque o câncer no homem se expressa muito como um nódulo redondinho, bonitinho, isso no homem é suspeito. A ginecomastia pode ser bilateral, mas sempre, a maioria das vezes, costuma ser assimétrica, ou seja, de um lado vai ser muito maior do que do outro. Partindo para uma parte muito importante do exame, que a gente acaba esquecendo de estudar e de avaliar, é a qualidade da imagem. Não basta você ter um aparelho muito bom, se você não sabe operá-lo, se você às vezes acaba esquecendo e sendo um pouco relapso. Com relação à frequência do transdutor, a gente tem que ser um transdutor linear, com uma frequência de pelo menos 10 MHz. Só que isso não quer dizer que você vai fazer todo o exame completo com uma frequência de 10. O exame de ultrassom é dinâmico, é uma mão no aparelho ajustando os parâmetros e outra mão segurando o transdutor. Você pode aumentar a frequência 12 até 18, para você aumentar a resolução. Às vezes lesões, só que com isso você tem uma perda na penetração, uma redução da penetração do feixe ultrassom e vai se atenuar muito mais. Então você vai perder a penetração, você vai aumentar a resolução. Às vezes mamas muito finas ou lesões muito próximas da pele, um pouco mais superficiais, você vai aumentar a frequência. Você pode aumentar a frequência, inclusive você vai aumentar a resolução e você consegue ter um exame bem feito. E muito bem, o contrário também é feito. Uma mama muito grande, muito espessa, uma lesão muito profunda, você tem que aumentar a penetração. Como é que você faz isso? Você reduz a frequência. Ou seja, todo esse ajuste de frequência é dinâmico, mas tem que ter pelo menos um exame feito com 10 MHz como um todo. O campo de visão, essa é uma outra área que a gente peca muito, que comete muito erro. O campo de visão, o FOV, é a profundidade do tecido que é avaliada. O que você está vendo na sua tela tem que ser suficiente para visualizar a pele, o tecido mamário e o músculo peitoral. Ponto final. Não inclua pleura ou pulmão. E o campo de visão varia muito. Na região retareolar e na região axilar é maior. É o tecido que você tem que avaliar muito mais profundo, você aumenta um pouco mais. Nas áreas mais medial ou lateral, você reduz o FOV, reduz o campo de visão. E isso, você não é aquele que você vai ter metade da mama só no campo de visão e o resto da metade pleura do pulmão, que é um erro muito comum que é utilizado. Então assim, você tem que ver mama e músculo peitoral, ponto final. Pode até pegar um pouquinho mais abaixo dele para você tentar trabalhar de forma dinâmica, mas sempre ajustando essa profundidade. Nos mapas mais modernos, você tem desde o trapezoidal, que ele alarga um pouco mais, você consegue ver, ele aumenta mais a parte posterior, você consegue pegar um pouco mais de lesões, como um modo panorâmico. Você vai fazer correr, ele faz uma imagem igual a de máquina fotográfica mesmo, panorâmica, um horizontal bem estendido, que você consegue pegar as lesões maiores e mostrar claramente a relação das estruturas, dos achados, com, por exemplo, o mamilo. Você tem uma lesão, ao invés de você medir a distância para o mamilo, você pega a imagem, corre o transdutor até o mamilo, você tem uma distância real, precisa, perfeita da lesão até o mamilo. Então, o modo panorâmico ou o módulo estendido é muito importante e muito útil se você souber usar. Um outro ponto que a gente peca muito, zona focal. Zona focal
onde a melhor resolução espacial existe naquela imagem. Em todo aquele seu campo de visão, a zona focal é onde tem a melhor definição, o melhor foco, o melhor feixe de ultrassom está naquela imagem ali. Idealmente, como um todo, você vai usar entre terço anterior e médio do seu campo de visão, entre a pele e o músculo peitoral. Mas, achou uma lesão? Reposiciona o foco. A lesão está muito superficial? Reposiciona o foco, sobe o foco, aumenta a frequência. Uma lesão muito posterior, uma lesão bem profunda, baixa o foco, reduz frequência. Trabalha para poder ver isso, porque com isso você consegue diferenciar um cisto de um nódulo. Você consegue, às vezes, identificar uma lesão que passou batida no meio da mama. Então, assim, zona focal é imprescindível que seja avaliada, que seja alterada durante o exame. É muito difícil você começar e terminar o exame, especialmente se tiver algum achado importante, um nódulo ou cisto, sem alterar a zona focal. Os aparelhos de ultrassom estão melhorando, os tradutores estão melhorando, os fabricantes juram que é um tradutor que você consegue ver de forma homogênea tudo aquilo ali, mas muda o foco. Muda o foco, você vai ver a diferença que você vai ter na sua imagem. E cuidado também com a quantidade de zonas focais. A tendência do espertinho, de quem está começando e quer achar que fica mais fácil, aumenta o número de focos. Opa, posso aumentar, então eu vou colocar 4, 5, 6 zonas focais aqui nessa imagem. Só que vai ficar muito lenta a imagem. O aparelho não vai conseguir processar aquilo ali de forma adequada. Então, 2 até 3 zonas focais conseguem trabalhar de forma adequada o aparelho. Sobre o ganho na escala de cinza. O que é isso? Geralmente você pode aumentar o ganho como um todo ou aumentar o ganho por profundidade, que está sempre aparelho como vários tacinhos que a gente vai ajustar do lado dos botões. Quando você vai aumentar, quando você vai reduzir esse ganho? Aquela mama, principalmente da mulher jovem, que tem vários tons de cinza, aquela mama que é uma mama, um cinza, uma mama muito densa, você vai, às vezes, comer bola no meio daquelas lesões. É aquela mama com vários tons de cinza, mama muito cinza, difícil de ver contraste naquela mama, você vai ter que aumentar um pouco o seu ganho, para você poder obscurecer um pouco as lesões e fazer os cistos apresentarem como nódulos, porque às vezes você pode confundir isso daí, você vai obscurecer, se você tiver com um ganho muito ruim, vai estar tudo como se fosse um cinza só, com isso o cisto vai aparecer como nódulo, o cisto que era para estar preto, ele vai estar como cinza, você tem que aumentar um pouco o ganho para poder ter essa diferença. E assim, como é que quando você vai reduzir? Aquela paciente já com tudo no cinza escuro, uma praticamente toda adiposa, você vai comer bola. Você vai achar que o nódulo que tem lá é um nódulo, vai ser um cisto. De tão alto que está o seu ganho, de tão preta que está a imagem, você vai achar que aquilo ali que aquele nódulo é um cisto. Você tem que reduzir isso daí. Qual que é a dica? Tecido adiposo, aquela parte que fica bem junto abaixo da pele, tecido adiposo, aquela gordurinha, tem que ser um cinza médio. Nunca preto. Aqui eu vou fazer um parênteses que é muito importante. Não basta você olhar no seu exame, na sua tela, que você está com a paciente aí na sala, ter uma imagem perfeita. Se quando você imprimir, aquilo for muito ruim, desculpa a palavra, aquilo for um lixo. Então assim, o Bihaz não comenta muito porque talvez não é muita rotina de imprimir as imagens nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil a gente imprime muitas, eles fazem muita foto, eles têm que registrar o que a gente está fazendo, isso é rotina nossa. E qual que é aquilo? Quando a imagem no papel, a imagem impressa está mais convincente do que na tela, isso é o ideal. A imagem tem que estar igual ou melhor que você está vendo na tela. Porque na tela tem vários parâmetros que está alterando. Você tem a luminosidade da sala, às vezes a sala está um pouco escura, às vezes a sala está um pouco clara, o seu monitor está um pouco virado, não está para você. Então no papel não, o papel está sempre igual. Quando no papel está melhor ou igual ao seu monitor, perfeito. É catastrófico, é triste. Você pega um ultrassom com uma descrição perfeita, descrevendo um nódulo, descrevendo a distância do mamilo, falando das margens perfeitamente, corretamente, o Bihaz perfeito, tudo certinho, assim, nota 10. Você pega a foto está tudo branco. Você não consegue enxergar nada. É difícil você acreditar naquilo ali. Às vezes você vai fazer uma biópsia, vai fazer um procedimento, você vai repetir, fazer um controle daquele achado, você já entra descrente, você já vai começar a examinar e falar, poxa, será que realmente isso aqui existe? Porque a imagem não está comprovando aquilo, a imagem está mostrando uma outra coisa. Então, exija
que aonde você faça o exame, o que o seu exame, a imagem saia perfeita. Tem vários truques, às vezes você sabe muito bem onde você está lidando, você tem que talvez clarear um pouco, aumentar um pouco o seu ganho na hora de fazer a sua imagem, para poder sair melhor no filme, ou reduzir o ganho para poder sair melhor no filme. Mas o ideal é aquilo, converse com o pessoal do seu serviço, para poder ter uma imagem, uma impressão de qualidade, que aquilo é o seu, aquilo que é a sua identidade. Não basta você dar um lado muito bem se você demonstra aquilo, apresenta aquilo de forma ruim. Se você vai cair no descrédito do seu solicitante. Porque cada vez mais o médico que pede exame, mastologista, ginecologista, olha a imagem, conhece a imagem e sabe fazer o exame. Isso que é importante, você vai passar vergonha. E como é que você vai fazer a rotulagem? Você vai colocar os comentários na imagem. Tem que ter pelo menos o nome e o local da instituição, tem que ter a data do exame, o primeiro e o último nome do paciente, ou às vezes inicial do paciente. Tem que falar se é mama direita ou se é mama esquerda, não basta você falar que, sei lá, está 12 horas. Não, você tem que comentar que mama que é. Usar o bonequinho para poder mostrar aonde está o seu tradutor em relação à mama, ou até colocar o horário mais próximo, às 2 horas na mama direita. A gente não usa muito, você usa muito quando tem um reloginho, falar sobre a orientação do transdutor. Se você usa 2 imagens, tudo bem, você pode colocar as 2 imagens, mas às vezes é ideal você colocar se está no sentido radial, antirradial, sagital, como é que está a sua imagem, o seu transdutor em relação à mama. E o que é difícil demais de se ver, distância para o mamilo. Distância para a pele está na imagem. Na imagem você sabe, se você tiver a imagem ali, você sabe a profundidade que tem esse exame. Então você sabe a distância da pele. A distância da pele ajuda muito pouco. Ajuda quando você tem muitas lesões, porque a distância da pele muda com a sua compressão. Mas a distância do mamilo é sempre a mesma. Muda quando o mamilo é muito grande, você vira a paciente de um lado para o outro, que pode mudar um pouco a distância, mas é muito difícil mudar a distância. A distância do mamilo é fundamental para você fazer uma correlação, depois com uma mamografia, um exame físico ou até mesmo com a ressonância. Para orientar a biópsia, a distância do mamilo é fundamental. Você sabe onde está aquela lesão em relação ao mamilo. Uma distância a 2 centímetros do mamilo, uma distância a 10 centímetros do mamilo é muito diferente. Na biópsia agiliza muito e evita que se cometa erros. E colocar o seu nome, identificar o profissional. Se você está fazendo um relatório, até primeiro filme, coloque o seu nome nas fotos pelo menos. E como você vai medir? Isso é importante, isso é motivo de muitos erros. Não faça o seu exame, por exemplo, cada um tem a sua rotina de cima para baixo, de um lado para o outro, ou de forma radial e antirradial. Não ache uma lesão, pare e meça. Não, achou um nódulo, um cisto, uma lesão, gire em cima dela e procure pelo maior eixo da lesão. Achou o maior eixo da lesão? Meça. Mediu, se possível, em 3 medidas. 2 nessa primeira, gira o transdutor 90 graus em relação a onde você estava e meça de novo. E importante, por mais que a lesão seja perpendicular ou paralela à pele, é muito difícil que ela esteja perpendicular ou paralela à sua imagem. Vou mostrar um exemplo do próprio BIRADS. À direita está como foi medido errado. É uma lesão que está um pouco obliquada. Está paralela à pele, mas é um pouco obliquada. Você não vai medir no sentido do monitor. Não, você tem que medir no sentido da lesão. Da parte mais... pegando o eixo longo da lesão, que nesse caso é obliquada e não reto. Mediu o eixo longo, 90 graus, mede o outro e mediu os dois. Se quiser pedir o terceiro, gira 90 graus o transdutor e meça a terceira medida. E como você vai documentar? O que você vai colocar no filme seu? O que você vai salvar? Quais você tem que fazer? Quando você tem múltiplos cistos, não precisa ficar medindo os 3 eixos de todos eles. Meça o maior eixo para poder saber diferenciar aquilo ali. Mas é o maior eixo, não é a maior medida no plano que você está avaliando. Não, gira em cima dele, meça o maior eixo. Se aquele achado é um achado de interesse para a mamografia ou para o exame físico, meça nos 3 sentidos, porque aquilo ali, você tem que saber muito bem, aquilo ali, talvez aquele nódulo será biopsiado ou será acompanhado. No controle, é comum você fazer uns 3 medidas e pegar um anterior que só foi feito 2 medidas e o paciente ou o leigo achar que aquilo cresceu. Não.
Não cresceu, o médico só mediu de forma incompleta no exame anterior. E para rastreamento, você vai documentar o que você for colocar no relatório. O relatório e a documentação são pareadas. Você não precisa, às vezes, documentar. Se no relatório você não vai citar pequenas lesões, por exemplo, no rastreamento, às vezes você precisa valorizar pequenos cistos de 2, 3 milímetros na mama. Mas você vai documentar aquilo ali, põe no relatório. Se você vai citar no relatório, tem que estar no filme. E isso vice-versa. Não adianta você dar um relatório como normal, que não tem nada, e no seu filme está cheio de cisto, está cheio de lesão. E o contrário também, não adianta você falar de um monte de lesão no relatório seu, sendo que na foto não tem nada. Com relação aos nódulos, quando tem múltiplos nódulos, o ideal, se possível, medir todos, porque eles poderão ser acompanhados. Mas quando você tem muito nódulo, mede o maior por quadrante. Se possível, as 3 medidas, colocando em lista o nódulo, a relação horária desse nódulo, a distância do mamilo e as medidas, se possível, as 3. Quando você tem vários nódulos, um próximo do outro, aí o BIRADS recomenda você dar a distância da pele. Porque para poder diferenciar se o nódulo é mais profundo ou o nódulo é mais superficial, qual nódulo que você está citando, para poder avaliar. Quando você tem uns nódulos muito próximos no seu campo de visão, tem 3, 4 nódulos, você vai medir e citar. Esse está tanto da pele, tanto da pele, tanto do mamilo. Porque isso é importante você diferenciar os seus nódulos muito próximos. Por isso você vai usar a distância da pele. Então é isso, gente. Obrigado. A primeira parte de considerações gerais foi essa. A próxima a gente tem que falar ainda de léxico e falar um pouco sobre o relatório, como é que a gente vai comentar um pouco do relatório, um pouco melhor do o que é composto o relatório. Espero que tenham gostado. Valeu, muito obrigado e até a próxima.